As respostas que damos a certas perguntas têm a capacidade de desvendar o que vai por dentro da nossa alma, desnudando-a e a tornando mais visível. Citemos um exemplo. Jesus chega ao tanque chamado Betesda, onde estavam amontoados de enfermos, e concentra a sua atenção num só homem, aleijado há 38 anos. O tanque tinha uma particularidade. Segundo a Bíblia, João 5, 1-8, uma vez por ano, um anjo descia e revolvia as águas. O primeiro que descia as águas era curado. Nesse contexto de expectativa de cura, Jesus fez o que parecia à primeira vista a pergunta mais inoportuna e tola que se poderia fazer a um doente. Queres ser curado? A resposta do paralítico, além de desnudar-lhe a alma, demonstra que Jesus tinha razão. Ele disse: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ou seja, sua resposta indicava a mágoa que lhe roía por dentro, por sentir-se só e sem a ajuda de ninguém. A culpa era dos outros. Assim, depois que Jesus o faz confessar suas frustrações, estende a mão e o cura totalmente. Desse modo, não raro, as respostas que damos podem falar muito a nosso respeito. Responda, portanto, às 5 questões seguintes e veja que tipo de pessoa você realmente é e para onde está indo. Que idade gostaria de ter para o resto da vida? A idade que você escolhe geralmente representa o período em que se sentiu na sua capacidade no auge ou na qual foi mais feliz. Se deseja voltar à infância, demonstra uma falta de amadurecimento emocional, anseia pelo período que não se tem responsabilidade. Se escolher a sua idade atual, é geralmente bem ajustado, alguém que está vencendo na vida. Os homens idosos geralmente preferem ser pelo menos 10 anos mais jovens. É normal uma mulher querer ficar nos 30 anos para o resto da vida. Isso faz jus à anedota. Um filho pretendia dar um presente à namorada e perguntou à mãe o que ela gostaria de ganhar se tivesse 18 anos. E a mãe respondeu: nada mais. O que faria se perdesse tudo? Se você se dispuser a começar uma nova carreira, é provavelmente uma pessoa cujos primeiros triunfos foram devido aos próprios esforços. Se escolher um pequeno emprego de rotina, demonstra ser bastante sensato, mas sem muita fibra. Se você se atirar pela janela, confessaria ter muitos poucos recursos interiores. Qual lugar escolheria para viver o resto da vida? Se a sua resposta for o lugar em que tem vivido, sua vida tem sido provavelmente satisfatória e cheia de interesses. Se escolher algum outro lugar remoto, revela ser um tanto sonhador. Se não se identifica com lugar algum, você tende a ser estável e sem raízes, sem muito apego às coisas ou pessoas. Se tivesse apenas 24 horas de vida, como as viveria? Se, com os entes queridos, você é de uma natureza profundamente emotiva. Se sozinho, você é descontente e sujeito às venetas. Se preferir fazer uma farra de despedida, você dá provas de ser um fantasista, que aceita conformado o que quer que a sorte lhe traga. Se guardar consigo esse segredo e passar o dia como qualquer outro, então tem um temperamento muito forte. Onde passará a eternidade? Se disser que não sabe o que só a Deus pertence, mas não sabe o que Deus já falou a respeito, então você está em apuros e sua vida corre perigo. Se disser que não importa porque depois da morte acaba tudo, está fazendo o papel de cético e desinformado, pois a Bíblia diz que depois da morte segue-se um acerto de contas com Deus. Hebreus 9:27. Se disser que está seguro pela fé em Jesus e que vai habitar para sempre com Deus, pois crê na obra que ele realizou com a sua morte no Calvário por todos os pecadores e na sua ressurreição, então você está de parabéns, pois encontrou a Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Certa vez, um rei deu um cetro ao bobo da corte, para que o passasse a uma pessoa mais tola do que ele, quando o mesmo o encontrasse. Muito doente, o rei chama o bobo e confessa que está para partir numa longa viagem. Então o bobo pergunta: Vossa Majestade se preparou para essa viagem? O rei responde que não. Então o bobo passa o cetro às mãos do rei e conclui: Vossa Majestade me ordenou que desse o cetro ao homem mais bobo do que eu. O cetro lhe pertence.